Como mudar tudo e superar sua maior batalha interior, estoicismo. Você pode estar lutando agora, mas talvez ninguém saiba disso. Você sorri, trabalha, publica, responde, mas por dentro existe uma batalha que nunca cessa. Uma sensação de estar desconectado de si mesmo, como se algo estivesse errado, mesmo quando tudo parece estar certo. Mas e se eu te dissesse que essa guerra interior, esse caos mental e emocional que parece impossível de vencer, não é um defeito seu, é o campo de treinamento da sua alma. E os antigos já sabiam disso. Mais de 2000 anos atrás, enquanto o Império Romano enfrentava inimigos externos, havia um homem travando sua própria guerra interna em silêncio. Marco Aurélio, imperador, estrategista, pai e filósofo. Ele não tinha tempo para fantasias, nem espaço para fraquezas. Ele precisava ser claro, forte e calmo, mesmo quando tudo ao redor implodia, e o segredo dele para não se perder, o estoicismo, mas não como uma filosofia seca de frases bonitas, como uma prática diária de domar a mente, ajustar a percepção e agir com coragem. E é sobre isso que este vídeo fala, não sobre conceitos abstratos, mas sobre como mudar tudo por dentro, enfrentando a maior batalha que existe, a batalha contra si mesmo. Neste vídeo, vamos revelar por que a sua mente te sabota e como virar esse jogo com clareza e disciplina, explorar os ensinamentos ocultos de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto para tempos de crise. Traduzir filosofia antiga em ações práticas para sua realidade atual. Apresentar ferramentas psicológicas para lidar com ansiedade, indecisão e estagnação. Criar um plano real de transformação interior. Não é uma conversa motivacional qualquer. É um chamado à lucidez, à coragem, ao despertar de uma consciência forte, mesmo em um mundo instável. Afinal, como dizia Epicteto, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Então a pergunta que inicia tudo é: você está pronto para vencer a batalha que ninguém vê? Porque se está, o estoicismo pode não apenas mudar sua mente, pode te reconstruir por inteiro. A verdadeira natureza da batalha interior. Antes de tentar vencer qualquer batalha, é preciso compreender onde ela realmente acontece. A maioria das pessoas acredita que seus maiores conflitos vêm de fora. Problemas financeiros, relacionamentos difíceis, falta de oportunidades, injustiças, pressão social, expectativas alheias. Mas os estoicos enxergavam algo que poucos conseguem aceitar. O problema nunca foi o evento. O problema sempre foi a interpretação. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, em meio ao caos do império, algo simples e desconcertante. Se você é perturbado por algo externo, não é isso que te aflige, mas o juízo que você faz sobre isso. Reflita com honestidade. Quantas vezes você sofre não pelo que aconteceu, mas pela história que sua mente criou a respeito? A batalha interior nasce exatamente aí. No momento em que você confunde fatos com significados. No instante em que uma dificuldade se transforma em identidade. Quando um erro vira sentença. Quando um pensamento vira verdade absoluta. O estoicismo começa desmontando essa confusão. Para os estoicos, a mente não é um espaço neutro. Ela é um campo de treino constante. Se não for treinada, reage. Se não for disciplinada, exagera. Se não for observada, se torna tirana. Epicteto, que nasceu escravizado, ensinava algo radicalmente libertador. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso muda tudo. Porque se a dor vem da interpretação, então existe um ponto de escolha. E onde há escolha, há poder. A verdadeira batalha interior não é contra a tristeza, o medo ou a raiva. É contra a identificação cega com eles. Você não é o pensamento que passa. Você não é a emoção que surge.
Você é aquilo que observa, decide e responde. Mas aqui está o ponto que quase ninguém aceita. Esse domínio não nasce espontaneamente. Ele exige treino, vigilância e responsabilidade pessoal. Vivemos hoje em um mundo que estimula exatamente o oposto. Reações rápidas, opiniões instantâneas, indignação automática, comparação constante. O resultado é uma mente sobrecarregada, inquieta e frágil. Os estoicos propõem um caminho inverso. Mais lento, mais consciente, mais exigente. Eles nos convidam a fazer uma pergunta simples, porém implacável, diante de qualquer situação. Isso está sob meu controle? Se a resposta for não, resistir é inútil. Se a resposta for sim, fugir é covardia. Essa distinção, conhecida como a dicotomia do controle, é uma lâmina afiada. Ela corta ilusões. Ela expõe desperdício de energia emocional. Ela devolve o foco para onde ele sempre deveria ter estado. Suas escolhas. Perceba como isso muda sua relação com a vida. Você não controla o passado, não controla o comportamento dos outros, não controla o acaso, mas controla como pensa, como reage, como age, apesar de tudo. A batalha interior, então, não é vencida eliminando problemas. Ela é vencida desenvolvendo clareza. E clareza não é otimismo cego. É enxergar a realidade sem distorções emocionais. É aceitar o que é e agir onde é possível. Neste ponto do caminho, talvez surja desconforto, porque assumir controle interno significa abrir mão da vitimização. E isso exige coragem. Mas também é aqui que começa a verdadeira liberdade. No próximo capítulo, vamos descer ainda mais fundo. Vamos entender por que a mente moderna vive em caos constante e como mente não treinada se torna o maior inimigo silencioso do ser humano, fonte do caos e da autossabotagem. Você já tentou silenciar sua mente? Fechar os olhos por 5 minutos e simplesmente não pensar? Se tentou, sabe o quanto é difícil, porque o problema não é pensar demais, é pensar sem direção. É a mente operando como um sistema automático, impulsivo, reativo, uma usina descontrolada de preocupações, críticas internas, simulações catastróficas e desejos que se contradizem. Essa é a mente não treinada. E ela é, segundo os estoicos, o maior obstáculo entre o ser humano e sua própria paz. Imagine a mente como um cavalo selvagem. Sozinha, ela corre para qualquer lado, se assusta com sombras, age por instinto. Mas quando treinada, se torna uma força poderosa, precisa, resiliente, confiável. É exatamente essa analogia que Sêneca fazia quando dizia: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. Ele não falava apenas do tempo físico, falava do espaço mental desperdiçado com pensamentos que não servem à vida real. Hoje, sabemos pela neurociência que isso tem nome: Default Mode Network, ou rede de modo padrão. É o estado de funcionamento do cérebro quando não estamos focados em uma tarefa. Nesse modo, a mente vagueia, se compara, revive traumas, imagina desastres, alimenta a ansiedade. E quanto mais tempo passamos nesse estado, menos conseguimos lidar com o agora. A mente não treinada é um problema tanto filosófico quanto biológico. E o mais perigoso, ela se adapta. Quanto mais você repete padrões de pensamento, negativos, inseguros, ansiosos, mais o cérebro reforça essas conexões. É como uma trilha na floresta. Quanto mais você passa por ela, mais marcada ela fica. É por isso que às vezes você sente que está preso em ciclos que se repetem, porque está mesmo. E a saída não é ignorar isso, mas reconstruir as rotas mentais. É aí que entra o estoicismo como disciplina mental, não como conceito, como treino. Marco Aurélio, em suas meditações, não escrevia para parecer sábio. Ele escrevia para lembrar a si mesmo de não se perder. Todos os dias,
Ele revia seus pensamentos. Treinava sua mente como um soldado treina seus reflexos. Não confiava em seu humor, não se iludia com seus desejos, não terceirizava sua paz a ninguém. Isso é disciplina interior. E você pode começar com 3 perguntas, inspiradas nessa prática estoica. 1. O que estou pensando agora me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? 2. Esse pensamento é verdade ou é apenas um hábito emocional? 3. Se Marco Aurélio estivesse em meu lugar, como ele reagiria? Parece simples? É, mas não é fácil. Porque treinar a mente exige confrontar o que você pensa, antes de obedecer ao que você sente. O caos mental se instala porque deixamos a mente ser dominada pelo ambiente, pela opinião dos outros, pelo feed, pelo impulso. A mente estoica faz o oposto. Ela impõe direção à própria atenção. Ela não nega a dor, mas também não se curva a ela. Ela observa, questiona, decide. E essa é uma das lições mais subversivas que o estoicismo oferece ao mundo moderno. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. Você pode treinar sua mente a duvidar do impulso, a resistir ao automático, a escolher com consciência. No próximo capítulo, vamos ver como os estoicos usavam ferramentas concretas para domar a mente, como enfrentavam o medo, a ansiedade e a incerteza com coragem prática e filosofia viva. E você vai aprender a usar essas mesmas ferramentas no mundo em que você vive hoje. Ferramentas estoicas para domar o caos emocional. Você pode treinar sua mente, mas e as emoções? Como lidar com aquilo que nos invade antes mesmo que possamos pensar? A raiva que explode, o medo que paralisa, a tristeza que drena a vontade de agir. Os estoicos não negavam as emoções, mas também não se ajoelhavam diante delas. Eles acreditavam que emoções não são inimigas, são sinais. São mensagens internas sobre como estamos interpretando o mundo. A chave não está em suprimi-las, mas em transformá-las. E para isso, usavam práticas mentais e reflexões que hoje são confirmadas pela ciência psicológica. Aqui estão 4 das ferramentas mais poderosas e esquecidas do estoicismo. 1. Premeditatio malorum, a imaginação do pior. Espere o pior, prepare-se e aceite. Essa era a base do treinamento mental estoico. Antes de uma viagem, de uma conversa difícil, de uma decisão importante, Marco Aurélio fazia o exercício de imaginar o que poderia dar errado. Isso não era pessimismo, era estratégia. Ao prever o pior cenário, ele tirava o impacto emocional do imprevisto. Estava pronto mesmo para a dor. E por isso, nada o desestabilizava por completo. Hoje, a psicologia chama isso de inoculação do estresse. A preparação mental reduz a intensidade emocional de eventos futuros. Você pode aplicar isso agora. Pense em algo que você teme e responda: qual o pior cenário realista que pode acontecer? E se isso acontecer, o que você pode fazer? O que em você permaneceria intacto, mesmo após a perda? Ao encarar o medo de frente, ele perde o poder que tem nas sombras. 2. Visualização negativa. A gratidão sem superficialidade. Enquanto a sociedade moderna diz, pense positivo, imagine tudo dando certo, os estoicos diziam, pense em perder. Pense em acordar sem seu emprego, seu corpo saudável, as pessoas que você ama. Não para sofrer, mas para lembrar o que já tem, para evitar o vício da insatisfação crônica. Esse exercício cria um efeito psicológico profundo, reverte o circuito da carência para o da presença. E não exige muito. Feche os olhos e por 1 minuto imagine que essa é sua última manhã. A última vez que você ouve esse som. A última vez que respira esse ar. Agora, abra os olhos. Isso é gratidão de verdade, sem clichê, sem autoajuda. 3. Dicotomia do controle. A fronteira da paz.
Os estoicos dividiam o mundo em dois: o que depende de você e o que não depende, simples, brutal, libertador. Você não controla o clima, mas controla se sai preparado. Não controla a opinião alheia, mas controla se age com integridade. Essa separação não elimina problemas, mas elimina a ilusão de controle, que é a principal fonte de sofrimento moderno. Aplique isso hoje. Faça uma lista do que está te afligindo agora. Separe o que está sob seu domínio, foque 100% nisso e solte o resto. É um corte cirúrgico entre a angústia e a responsabilidade. 4. Autorrevisão diária, o espelho estoico. Sêneca fazia isso todas as noites. Revisava seu dia sem culpa, sem vaidade. O que fiz hoje que me fortaleceu? O que me enfraqueceu? Como posso fazer melhor amanhã? Essa prática gera consciência de padrões. E, mais importante, cria uma identidade de integridade, construída aos poucos. A ciência moderna comprova: o hábito de autoavaliação aumenta foco, inteligência emocional e autodomínio. Você não precisa escrever longos textos, basta 3 perguntas antes de dormir. Se for honesto consigo mesmo, isso é mais transformador que qualquer motivação externa. Mais que santuchisdem. Essas 4 ferramentas são simples, mas quando praticadas diariamente, criam uma mente indestrutível, não perfeita, não fria, mas firme, clara e cada vez menos refém do caos emocional. No próximo capítulo, vamos além. Você vai aprender como transformar seu diálogo interno tóxico em uma conversa de coragem, lucidez e ação. Porque se o que você ouve dentro da sua cabeça te enfraquece, é hora de mudar a voz que comanda sua vida. A voz que pode salvar ou sabotar sua vida. Feche os olhos por um instante e ouça. O que você está dizendo para si mesmo neste exato momento? Talvez algo como: isso é interessante. Não sei se sou capaz. Preciso mudar. Já tentei antes e falhei. Será que é tarde demais? Essa é a voz que você ouve mais do que qualquer outra na sua vida. E a maior parte das pessoas nunca questiona o que ela diz. O diálogo interno é o núcleo silencioso do seu destino. É ele que molda suas decisões, sua coragem, sua resistência à dor, sua esperança diante do fracasso. Ele é como um narrador invisível que interpreta cada experiência. E esse narrador pode ser um mentor ou um carrasco. Os estoicos sabiam disso. Por isso treinavam a mente não apenas com silêncio, mas com palavras de direção. Palavras que orientavam a ação, que fortaleciam a alma. Marco Aurélio escrevia: a alma se torna tingida da cor de seus pensamentos. Imagine um guerreiro indo para o campo de batalha repetindo para si mesmo: não sou suficiente, vou falhar, nunca dá certo para mim. O que você acha que acontece? Agora imagine o mesmo guerreiro respirando fundo e dizendo: essa dificuldade é minha chance de treinar, posso suportar. Já enfrentei coisas piores, estou pronto. Mesmo corpo, mesma realidade, mas 2 mentes completamente diferentes. A diferença está na qualidade da conversa interior. A ciência moderna confirma: o cérebro não distingue muito bem entre o que você imagina e o que realmente acontece. Ou seja, as palavras que você diz para si mesmo têm impacto direto no seu corpo, nas suas emoções e no seu comportamento. Isso é neuroplasticidade emocional. Sua mente é moldada pelas mensagens que repete. Então, aqui vai um ponto de virada. Se você não comanda sua voz interna, ela será programada pelo medo, pela insegurança ou pelas vozes externas que você absorveu sem perceber. Quantas frases você carrega que, na verdade, nem são suas? Você nunca vai conseguir. Você não é bom o bastante. Isso não é para você. Você sempre estraga tudo.
Essas vozes vêm da infância, de traumas, de críticas alheias e se tornam mantras internos que determinam como você vive. O estoicismo oferece um antídoto, uma maneira de reescrever esse código. E isso começa com 3 movimentos. 1. Observar sem julgar. O primeiro passo não é forçar pensamentos positivos. É apenas perceber o que você anda dizendo a si mesmo, com curiosidade, não com culpa. Durante o dia, anote frases mentais recorrentes. Você vai se surpreender com a dureza com que se trata. 2. Interromper com lucidez. Toda vez que surgir um pensamento autossabotador, pare, respire, pergunte: essa voz é minha ou foi herdada? Ela me fortalece ou me paralisa? O que Marco Aurélio diria neste momento? Isso cria um espaço entre o pensamento e a reação. E nesse espaço, nasce a liberdade. 3. Redirecionar com propósito. Troque a crítica pelo comando. Em vez de "eu nunca consigo", diga: estou treinando, ainda não consegui, mas estou evoluindo. Em vez de "isso é difícil demais", diga: é difícil e é por isso que vale a pena. Essas pequenas mudanças geram grandes transformações, porque o cérebro responde a instruções, não a lamentações. Você pode se tornar seu próprio mentor. Não aquele que mente para si com frases vazias, mas aquele que fala como um general que lidera um exército interior rumo à ordem, à clareza e à ação. Sua voz interna pode ser o seu maior aliado ou sua maior prisão. No próximo capítulo, vamos explorar como transformar essa nova mentalidade em resiliência prática, para que diante dos choques da vida real, você reaja com firmeza e não mais com desespero. Porque pensar como um estoico é só o começo. Viver como um estoico é onde a verdadeira força nasce. Como suportar, crescer e agir mesmo na dor, existe uma diferença entre quem apenas entende e quem aguenta. Entre quem fala sobre resiliência e quem a pratica quando o chão desaparece sob os pés. A vida não pede permissão para desmoronar. Ela não avisa antes de tirar algo que você ama. Ela não consulta você antes de cortar seus planos pela raiz. E quando isso acontece, a pergunta não é mais filosófica, é visceral. Como continuar? É aqui que o estoicismo se revela não como uma teoria bonita, mas como uma armadura interna. Porque o verdadeiro teste de qualquer ideia é o que ela faz por você no meio da tempestade. Sêneca dizia: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. A dor tem essa função. Ela mostra de que matéria você é feito. Ela arranca o que é superficial e obriga você a escolher, afundar ou evoluir. Mas para isso é preciso estratégia emocional. Aqui vão 3 fundamentos estoicos que transformam dor em força, sem negar a realidade, mas atravessando-a com dignidade. 1. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Os estoicos não prometiam uma vida sem dor. Eles sabiam que ela viria. O que eles ensinavam era: não adicione sofrimento ao que já é difícil. Exemplo prático: você perde um projeto importante. A dor é natural. Mas se você repete por dias: eu sou um fracasso, nada dá certo para mim, isso sempre acontece. Essa narrativa vira sofrimento desnecessário. A dor é um evento. O sofrimento é a história que você conta sobre esse evento. Pare de ampliar a ferida. Respire, sinta e então haja. 2. O obstáculo é o caminho. Marco Aurélio eternizou essa ideia. O que está no caminho se torna o caminho. Essa é a essência da resiliência estoica. Não fugir do problema, mas usá-lo como combustível de transformação. Imagine um atleta que nunca sente dor. Ele nunca se fortalece. O músculo cresce no atrito, não no conforto. Da mesma forma, sua mente precisa de resistência para crescer. Cada frustração é um convite para amadurecer, redirecionar, refinar. Isso exige prática.
Exige enxergar além do impacto inicial e perguntar: o que isso quer me ensinar? Que parte de mim precisa amadurecer para lidar com isso? Como posso sair disso mais preparado do que entrei? Esse é o olhar do estoico: ver oportunidade onde o mundo vê tragédia. 3. Você é mais forte do que imagina. Epicteto nasceu escravizado, perdeu tudo, mas dizia: ninguém pode te ferir sem sua permissão. Ele não era ingênuo, sabia da dor, da humilhação, da injustiça, mas ele recusava se definir por elas. E você também pode. A ciência hoje comprova o conceito estoico de resiliência pós-traumática, a capacidade que seres humanos têm de se tornarem mais fortes depois da dor, não apesar dela. A chave: narrativa interna, plais, ação disciplinada. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa continuar caminhando, mesmo que devagar. Precisa construir pequenos atos de firmeza todos os dias, até que a dor se transforme em força de base. Você não precisa esperar a tempestade passar para agir com clareza. Pode começar dentro dela, com a cabeça erguida, mesmo tremendo por dentro. E aí, a dor muda de papel. Ela deixa de ser algo que te destrói e passa a ser aquilo que te construiu. No próximo capítulo, vamos aprender a viver com presença e propósito, mesmo em meio à correria do mundo moderno. Porque resiliência não é só resistir, é saber estar inteiro no agora e agir como se cada momento fosse o único, porque no fundo ele é a arte de estar onde os pés estão. Se você não está no momento presente, onde exatamente está vivendo? A mente moderna vive em 1000 lugares ao mesmo tempo, relembrando o passado, ensaiando o futuro, respondendo notificações, projetando problemas. E com isso, perdemos o que é mais simples e mais poderoso: o agora. Sêneca dizia: a vida é dividida em 3 tempos, o que foi, o que é e o que será. Desses 3, o presente é breve, o futuro incerto e o passado irrecuperável. Mas é no presente que mora toda a sua força. Os estoicos não usavam o termo mindfulness, mas o praticavam com rigor. Eles sabiam que a atenção plena é a base da clareza, da ação justa e da paz interior. E não se trata de esvaziar a mente ou fingir que nada importa. Se trata de um tipo específico de presença. Estar no momento com consciência, responsabilidade e intenção. A mente dispersa é vulnerável. Quando você vive no automático, repete padrões. Quando está ausente, não percebe o que sente. Quando ignora o agora, perde a única chance de influenciar o que será. E isso tem um preço altíssimo. Ansiedade, distração, indecisão, sensação crônica de vazio. A presença, por outro lado, cria poder. Poder de perceber antes de reagir. Poder de decidir com mais clareza. Poder de experimentar a vida com profundidade. O que os estoicos faziam? Marco Aurélio, mesmo no auge do poder, lembrava a si mesmo: execute cada ato da sua vida como se fosse o último. Essa frase não é dramática, é um convite à totalidade. Você já tentou fazer algo com 100% de atenção, mesmo por 2 minutos? Tomar um café, ouvir alguém, respirar profundamente, sem celular, sem pressa, sem antecipação. É raro. Mas quando acontece, você sente que está vivendo de verdade, e não apenas se mantendo ocupado. Essa é a arte estoica da presença, usar cada momento como um ensaio da virtude. Não importa se é um ato pequeno, o que importa é o espírito com que você o faz. Os estoicos diziam: não importa quanto tempo você tem, mas o que você faz com o tempo que tem. E isso nos leva a 3 práticas simples para cultivar presença real. 1. Ritual de retorno. Sempre que perceber sua mente dispersa, diga mentalmente: volte. Volte para a sua respiração. Volte para o que está diante de você.
Volte para a sua escolha consciente. Isso quebra o ciclo do automático. 2. Microplenitude. Escolha uma tarefa por dia para fazer com atenção total. Tomar banho, caminhar, comer, ouvir. Experimente o momento com todos os sentidos. Como se fosse um ritual. Como se a vida estivesse acontecendo ali. Porque está. 3. Ação presente, não perfeita. Não espere estar no estado ideal para agir. O momento presente nunca será perfeito, mas ele é o único momento em que você pode fazer algo. Epicteto dizia: não peça que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como de fato acontecem, e assim terá paz. Essa aceitação ativa não é resignação, é maturidade. Estar presente é aceitar o que é, e ainda assim, agir com excelência. A presença não é um refúgio místico, é uma ferramenta de precisão. Ela te salva da distração, te protege da ansiedade e te alinha com a realidade. No próximo capítulo, vamos transformar tudo isso em um plano estoico prático para aplicar no seu dia a dia, para que cada pensamento, emoção e ação estejam a serviço da sua evolução interior. Porque entender é apenas metade do caminho. Aplicar com disciplina é o que transforma sua mente, sua vida e seu destino, transformando reflexão em ação. A filosofia só tem valor real quando muda a forma como você vive. Entender não basta, é preciso aplicar, todos os dias, mesmo quando você não está motivado, especialmente quando você não está motivado. Os estoicos sabiam que a mente humana é instável, suscetível, influenciável. Por isso, não confiavam no impulso, confiavam no hábito, na repetição consciente, no esforço deliberado de se alinhar com os próprios valores, dia após dia. Marco Aurélio não escreveu as meditações para o mundo, escreveu para si, para lembrar-se do que realmente importa, para manter-se firme quando a tempestade da vida ameaçava varrê-lo do próprio eixo. Você pode fazer o mesmo, e a melhor forma de começar é com um plano estoico de prática diária, simples, direto e consistente. Aqui está um modelo em 7 passos, adaptável à sua rotina, que pode transformar sua mente em poucas semanas. 1. Reflexão matinal. Comece com clareza. Antes de olhar o celular, antes de correr para as demandas externas, respire. Pergunte-se: que tipo de pessoa eu quero ser hoje? Quais desafios podem surgir e como pretendo enfrentá-los? Essa antecipação mental, inspirada no Premeditatio Malorum, prepara você emocionalmente para o inesperado. 5 minutos por dia. Pode ser em pensamento ou escrito. 2. Ato de presença intencional. Escolha uma tarefa comum, café da manhã, banho, trajeto, e transforme-a num ritual de presença. Faça com atenção plena, como se estivesse praticando a excelência na ação. Esse simples gesto treina sua mente a voltar ao agora, mesmo em dias caóticos. 3. Atenção aos julgamentos. Durante o dia, monitore seus pensamentos automáticos, especialmente aqueles que julgam os outros, o mundo ou a si mesmo. Quando perceber um julgamento surgindo, diga a si mesmo: isso é apenas um pensamento, eu escolho como responder. Essa frase, inspirada em Epicteto, quebra o ciclo da reatividade. 4. Ação com virtude. Os estoicos não agiam buscando aplauso ou recompensa. Agiam por dever interior. Escolha ao menos uma ação por dia, grande ou pequena, que represente a sua melhor versão. Ajudar alguém sem esperar retorno. Cumprir uma tarefa difícil com excelência. Dizer a verdade mesmo quando é desconfortável. Esse tipo de ação molda o caráter e fortalece a alma. 5. Diálogo interno estratégico. Se durante o dia surgir desânimo, ansiedade ou raiva, não se renda.
Converse com sua mente como um general comanda suas tropas. Não estou aqui para conforto, estou aqui para crescer. Essa situação não define meu valor. Posso agir com calma, mesmo sob pressão. Essa é a linguagem da resiliência. Não fale consigo como vítima, fale como alguém que se reconstrói. 6. Revisão noturna estoica. À noite, antes de dormir, revise o dia com 3 perguntas. Onde agi com sabedoria? Onde me deixei levar pelo impulso? Como posso melhorar amanhã? Sêneca fazia isso todos os dias. E você pode usar essa prática como um espelho honesto, sem culpa, sem vaidade, apenas crescimento. 7. Repetição com paciência. Você não precisa ser impecável. Precisa ser consistente, mesmo que erre, mesmo que esqueça. Volte, volte sempre. Cada retorno à prática é um fortalecimento da mente. Esse plano não exige nada que você já não tenha. Tempo, atenção, responsabilidade. O que ele pede é foco. E a disposição de não deixar sua mente à deriva, nas mãos do acaso, da cultura ou do medo. Como dizia Epicteto, nenhuma grande coisa é criada de repente. A mudança real vem um dia de cada vez, um pensamento por vez, um ato firme diante da tentação de desistir. No próximo capítulo, vamos falar sobre obstáculos inesperados e como reagir com serenidade quando tudo parece desmoronar. Porque mais do que um plano, o estoicismo é uma prática viva e o mundo real vai testar tudo aquilo que você afirma ter aprendido. Estoicismo em crises reais. Filosofia bonita é fácil quando a vida está calma, mas e quando tudo quebra? Quando a notícia vem? Quando o chão se abre, quando a dor atravessa, sem pedir licença. É aí que a maioria das ideias desmorona. E é exatamente aí que o estoicismo se revela, não como uma teoria, mas como uma armadura de consciência. Marco Aurélio escreveu algumas de suas meditações mais poderosas em meio a guerras, epidemias e traições. Ele perdeu filhos. Foi traído por pessoas próximas, governou um império à beira do colapso e ainda assim escreveu: a vida é o que acontece agora. Rejeitar isso é rejeitar a própria existência. Esse tipo de lucidez só nasce no choque direto com o real. Então, vamos ser honestos. Você vai cair, vai perder, vai ser ferido, vai se sentir perdido. Isso não é pessimismo. É a natureza da vida. Mas o que define sua grandeza não é evitar a dor, é o que você faz quando ela chega. O estoicismo nos prepara com 3 princípios essenciais para momentos de crise real. 1. Aceitação ativa. Pare de negociar com a realidade. A maioria sofre 2 vezes. Primeiro com o que acontece, depois com o desejo de que fosse diferente. Isso é resistência emocional. E ela consome energia vital. O estoico aceita, mas não se resigna. Ele diz: é isso que está diante de mim. E agora, o que posso fazer com isso? Esse ato simples, de parar de resistir ao que já é, abre espaço para a ação real. 2. Estabilidade interna. A casa que não desaba. Imagine que sua mente é uma casa. Quando a tempestade vem, o telhado voa, a água invade. Mas há um cômodo lá dentro que é sólido, silencioso, intocável. Esse cômodo é sua estabilidade interna, e ela só é construída em tempos de paz. Por isso, o treino diário importa, porque ele cria alicerces que sustentam você quando a dor chega. Quando tudo desmorona por fora, o estoico recorre ao que nunca pode ser tirado: seu caráter, sua coragem, sua capacidade de escolher a resposta. Você pode perder tudo, mas se mantiver isso, ainda terá um caminho. 3. Trabalho com a realidade. Ação silenciosa. Durante a crise, muito se perde em análise excessiva, reclamação e desespero. Mas os estoicos não gastavam energia com o que não podiam controlar. Eles atuavam em silêncio.
sem aplausos, sem plateia, sem drama. Um passo por vez, um gesto de virtude por dia. É assim que se atravessa a tempestade. A ciência chama isso de resiliência ativa. Agir mesmo sob pressão, transformando a crise em um ciclo de crescimento. E aqui vai uma verdade crua. A dor nunca avisa. Ela chega e exige uma decisão. Você vai quebrar ou vai crescer. Você pode escolher usar a queda como reinício, a dor como ferramenta de lucidez, a perda como lembrança do que é essencial. O estoicismo te ensina que nada está garantido, mas tudo pode ser enfrentado com dignidade. E às vezes, isso é tudo que você precisa para continuar. Não controle, não certeza, apenas firmeza interior. No próximo capítulo, vamos concluir essa jornada com uma síntese. O que realmente importa quando tudo foi retirado e o que permanece como fundamento de uma vida forte, serena e virtuosa. O que fica quando tudo se cala. Depois de tudo que foi dito, de todas as ferramentas, práticas e reflexões, o que realmente fica? O que sobra quando a dor passa, o barulho cessa e você está a sós com sua própria consciência? Os estoicos acreditavam que a verdadeira vitória nunca é visível aos olhos do mundo. Não é o cargo, não é a conquista, não é a aprovação. É aquilo que você sabe, intimamente, que conquistou dentro de si. A força de não se trair, mesmo quando seria mais fácil. A calma de agir certo, mesmo quando ninguém está olhando. A coragem de continuar firme, mesmo sem garantias. Esse é o prêmio silencioso do estoicismo. Uma alma que não se curva ao caos. Marco Aurélio, ao final de sua vida, não escreveu sobre glórias. Escreveu sobre disciplina, sobre aceitação, sobre virtude. Ele sabia, o mundo muda, as pessoas vão. O corpo envelhece, mas a mente, quando treinada, permanece inabalável. E você que chegou até aqui, agora carrega uma escolha: voltar ao fluxo da vida automática, ou usar tudo isso como início de um novo modo de viver. Não espere por um momento ideal. Comece com o que tem. Treine sua mente, observe seus pensamentos, pratique seus valores e, quando cair, recomece. Quantas vezes for necessário, porque não se trata de perfeição, se trata de princípio. Como dizia Epicteto, a chave não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece. A maior batalha da sua vida é invisível, mas cada vez que você escolhe com coragem, você vence, em silêncio, sem troféus, mas com dignidade. E isso ninguém pode tirar de você. Se isso falou com você de alguma forma, não guarde só para si. Comente aqui embaixo qual batalha interior você decidiu enfrentar a partir de hoje. Quero ler sua resposta. Quero ver você assumir o controle com clareza, sem drama, com firmeza. E se esse conteúdo fez sentido, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma simples reflexão pode despertar uma nova direção na vida de alguém. Se inscreva no canal. Aqui, a filosofia não é entretenimento, é treino, é prática, é fortalecimento da mente e da alma. Até o próximo episódio. E lembre-se, a sua maior vitória é a que ninguém vê, mas que transforma tudo por dentro.